Vou compartilhar a tela enquanto isso. Beleza. Obrigado, até mais. Eu posso admitir as meninas? Você Pode. liberou isso para mim? Então tá. Já liberei já. Oi, meninas, boa tarde, boa noite. Tô com a tarde ainda. Não, ali cadeira ali. Achou a... Fala, qual é o seu RA? UN. Sim. Isso. 441 611 76805. 05? Osvaldo, fecha seu microfone pra gente. Eu não. Ô, brincadeira, atrapalhou a sala aí. Desculpa. Obrigada. Eu ia falar o nome da Mega Sena, mas você não quer escutar? Ai, vai ser o premiado? Eu quero. Se for o premiado, eu quero. Alô?
Fabi, você nos ouve? Meninas, eu vou dar mais uns 2 minutinhos aí para quem está entrando, tá? A gente já começa. Oi, Laiana, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então tá joia. Boa noite a todos. Agora eu consegui usar o som também. Ai, que bom! Meninas, boa noite a todas. Então, em respeito a quem entrou pontualmente, vamos iniciando. O seu Oswaldo está aí de stand-up. Hoje vou fazer a live aqui de casa, não estou no polo. E acho que vai dar tudo certo, né? Se Deus Oi? quiser. Se Deus quiser. Então, meninas, nós vamos continuar o assunto do SUS, que a gente separou em 2 aulas, porque é um tema muito extenso. Embora eu também pense que só 2 aulas para a gente tratar esse assunto é pouquíssimo tempo, eu acho que é um assunto que a gente tem que explorar sempre, relembrar sempre as diretrizes, os direitos, a consolidação, porque é um tema que, além da gente atuar diretamente com ele na prática social, é também objeto de utilização nossa enquanto cidadão brasileiro. Então, a todo momento, a gente precisa se atentar às regras, às mudanças e os direitos que o SUS tem, para que a gente possa se antenar, tanto para ajudar o usuário, como também para nos ajudar em muitas situações, em N situações. A Lê trouxe semana passada a situação que ela vivenciou lá, a semana retrasada, aliás, semana passada a gente estava com a Cris, né? Na semana retrasada, a situação que ela vivenciou com a Santa Casa, da negativa de atendimento. Então, se ela soubesse as informações que ela aprendeu na quarta retrasada, com certeza ela não teria passado por essa situação. Então, é um tema muito atual, que a gente precisa sempre voltar e rever, tá? Então, como eu comentei com vocês, a aula vale certificação. Então, nós temos aí 3 horas de certificado para essa live, SUS e Serviço Social, que eu vou assinar as 3 horas para vocês postarem. E para isso, eu preciso que vocês deixem aqui no chat o nome completo e o RA, para que o Polo consiga também confeccionar os certificados de quem está aqui participando, tá? Para que a gente não perca o controle, porque o link foi encaminhado direto a vocês, tá? Tudo bem? Tranquilo?
Nós vamos bater um papo. Se enquanto a minha fala, vocês precisarem parar um pouquinho e tiver que me interromper, abre o microfone e me sinaliza, tá? Vocês acham que a contextualização histórica da semana passada ficou tranquilo, da semana retrasada? Ficou tranquilo? Deu para entender como foi o processo de implementação? E aí, quero ouvir vocês agora. Sim. Eu Foi sim. tranquilo? Foi tranquilo o processo histórico? Deu para entender até 1888, quando a gente chegou na implementação da Constituição? Foi tranquilo. Foi tranquilo, Foi. então. Tá. Tranquilo. Então, hoje a gente retoma a partir de 1888. Então, a gente volta em 1888, 1988, 1990, que é a implementação da legislação SUS, para que a gente possa retomar conceitos e entender o processo atual, tá? Lembrando que a gente precisa entender todo esse processo, porque semana que vem nós vamos ter uma convidada que é assistente social no SUS. Então, ela atua no centro de saúde, no CAPES e em PSF como coordenadora. Então, a gente vai ter noção da prática da atuação do serviço social. Então, por isso que é importante hoje a gente retomar toda a conceituação e não deixar dúvidas do processo histórico, para que depois, semana que vem, a gente consiga assimilar com a prática, tá? Tudo bem? Vão tocar o barco, que o tempo é curto. Ó, eu não estou abrindo o chat, então se alguém tiver que falar alguma coisa, corta aqui no microfone, me chama, tá? Então, esse daqui é o logo do SUS, tá? Vocês já viram esse logo? Sim, não é? Sim. A gente tem a visualização desse logo na maioria dos sistemas de saúde. Muitas de vocês estão trabalhando em postos, hospitais ou fazendo estágio no CAPS, né? Cadê a galera do CAPS aí? A Cíntia não está aqui. Então, vocês já conheciam esse logo. Ele é uma cruz, né? Então, lembra a cruz sagrada lá, até enquanto simbologia da questão dos médicos, para salvar vidas, para acompanhamento. Então, qual que é o conceito do SUS? Lembra a pergunta que eu fiz para vocês quando a gente abriu a discussão? De quem é o SUS? De todos nós, né? Então, o SUS não é do governo, não é do prefeito, não é do vereador, não é do presidente que está lá em cima. É deles também, mas é de todos nós, cidadãos brasileiros, tá? Então, por ser de todos nós, tem alguns conceitos que a gente precisa entender e assimilar para brigar pela efetivação do SUS, tá? Pela real efetivação do SUS. Primeira coisa, retomando o que a gente falou. Então, ele foi criado pela Constituição Federal, lembrem, artigo 1º da Constituição, que deu embasamento para a criação da Lei 8.080, lá em 1990. Então, 2 anos depois da Carta Magna, a gente teve a criação da Lei Orgânica de Saúde, a lei que criou, que estabeleceu o SUS. O que essa lei trouxe? O que essa lei determinou? Que não haveria mais nenhuma situação de desigualdade perante a assistência à saúde no Brasil. Porque lembrem que até então só tinha direito à saúde pública Lembra? Quem tinha direito à saúde pública? Abre o microfone, Fabi. Você está falando. Estou lendo seu lábio. Tá. Repete, que cortou. Os trabalhadores portuários e depois os trabalhadores que foram que adentraram as caixas de aposentadorias e pensões, né? Então, trabalhadores com carteira registrada. Então, até nesse período, quem tinha direito à saúde pública no Brasil
eram trabalhadores com carteira registrada, certo? A Lei 8.080 implementou isso, que a saúde, ela era um direito de todos, independente de classe social. Então, podia ser rico, podia ser pobre, independente se a pessoa tivesse um trabalho registrado, um trabalho autônomo, ou se ela fosse desempregada. A saúde pública passou a ser um direito de todo cidadão brasileiro e com uma orientação universal, pública, sem cobrança nenhuma para ninguém, tá? Então, independente se a pessoa tivesse ou não tivesse dinheiro, tornou a coisa pública. Todos os cidadãos brasileiros tiveram direito, tá? E o que essa legislação passou a promover também? Passou a priorizar ações preventivas de saúde, tá? Porque até então, qual que era o conceito da saúde pública no país? O tratamento das doenças. Não se tinha ações preventivas que impedissem a doença, tá? Então, a Lei Orgânica de Saúde nos trouxe isso, a liberação da saúde pública para todo cidadão brasileiro, independente de classe, raça, gênero ou condição financeira, e também priorizou todas as questões de acompanhamento e prevenção, tá? Então, a gente tem base também, um artigo específico na Constituição. Esse artigo cai muito em concurso, então acho que é uma boa anotação para vocês guardarem aí. Todo concurso de prefeitura que a gente analisa edital pede esse artigo. Não tem nenhum concurso de edital que eu tenha visto até hoje que não pediu esse artigo aí. 196. Tá? O que esse artigo traz? Ele melhora o artigo 1º. Ele é específico ao artigo 1º falando da saúde. Porque o 1º traz todas as condições de vida, né? A saúde, a moradia, a educação, toda a situação de base que um cidadão brasileiro tem. E aí o artigo 196, ele vem falar só da saúde. Que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu essa frase 1 milhão de vezes. Nós, todas as assistentes sociais, falamos isso para qualquer negativa que aconteça perante o SUS, tá? Sempre temos que lembrar os usuários do artigo 196. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ok? Então, com a esquematização da legislação 8.080 e a implementação do artigo 96, colocou-se o SUS como um sistema único de saúde. O que é um sistema, meninas? É uma formação de várias instituições nos 3 níveis de governo, ou seja, federal, estadual e municipal, tá? Então, é um sistema formado pelos 3 níveis de governo. Ou seja, a responsabilidade do SUS é da Federação União, do Estado e do município. E o que significa o único ali nessa sigla? Ele tem uma mesma doutrina, ele é geral, tá? Ele tem um único caminho de atuação, organizado por um único sistema. Ou seja, o direito da Neila é igualzinho ao direito da Fabiana. Também é igualzinho ao direito da lei, igualzinho ao meu direito, tá? Então, ele é único. Para qualquer pessoa, é o mesmo direito, tá? E a saúde, o que significa nessa sigla aí? Que é uma responsabilidade de todos. Lembra lá da imagem que eu coloquei para vocês? De quem que é o SUS? Lá vem o S da saúde, ó. Esse último S aqui, guardem essa figura. O S da saúde, ele é uma responsabilidade de todos nós. Então, do governo, do cidadão comum, dos políticos, das instituições públicas, das instituições privadas. O SUS não tem um único dono, ele tem todos os donos, tá?
Da mesma forma que a gente tem o direito também a um bom acesso, nós também temos o dever de cuidar da nossa saúde, de ter uma boa alimentação na medida do possível, de ter uma boa moradia. Então, acaba sendo uma responsabilidade intrínseca a cada cidadão, tá certo? E, além disso, a gente também tem a responsabilidade das políticas públicas, que vieram para somar todo esse acompanhamento do Sistema Único de Saúde. Tranquilo? Ficou claro o que significa a sigla SUS? Sim? Sim. Tá. Então, por que é um sistema único? Sim. Como eu falei para vocês, ele tem o mesmo caminho, uma mesma doutrina, e ele assegura direitos iguais a todos os cidadãos. E ele é regido pelos 3 níveis de governo que nós temos. Então, sempre quando a gente fala de responsabilidade civil governamental, nós temos que nos lembrar das 3 esferas de poder: do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Então, eu estou refrisando isso para vocês guardarem, que o Sistema Único de Saúde é dever da federação, do estado e do município, tá? E ele tem 3 princípios básicos que são a atuação direta dele: a proteção, a promoção e a recuperação. Tem algumas literaturas que trazem isso na ordem de promoção, proteção e recuperação. E tem outras que trazem proteção, promoção e recuperação. Essa literatura aqui que eu peguei é até do próprio Ministério da Saúde. Então, eles colocam promoção, proteção e recuperação. O que vem a ser a promoção? Tudo que é estabelecido pela promoção, proteção e recuperação está dentro de uma integralidade, está dentro de um conjunto. Lembra lá da matemática? Eu acho que não tem figuração melhor para a gente guardar isso, por isso que eu usei os conjuntos lá da matemática. Está dentro de um conjunto que estabelece a liberação das doutrinas. Então, para que a gente consiga estabelecer dentro do Sistema Único de Saúde a proteção, a promoção e a recuperação à saúde, nós temos que pensar nesse conjunto. O que vem o conjunto? A doutrina que rege o SUS. Então, ele tem integralidade, equidade e universalidade. Essas 3 palavrinhas também, nós, enquanto assistentes sociais, temos que guardar sempre. Isso também é questão de concurso, e muitas vezes, viu? Qual é a doutrina do SUS? Então, integralidade, equidade e universalidade. O que é a universalidade? Ele garante um direito universal, um direito igual a todo cidadão brasileiro. É aquilo que a gente já falou um pouquinho dos princípios, tá? E o que vem a ser equidade? Ele assegura ações e serviços de vários níveis. Então, o que a gente tem dentro do SUS? A baixa complexidade, a média complexidade e a alta complexidade, tá? Ou seja, o SUS garante o direito ao cidadão a um atendimento básico, a um atendimento intermediário e um atendimento mais complicado, como uma UTI COVID, situações mais caras, de alto custo, tá? Independente de quem seja esse cidadão, tá? Então, a equidade é a garantia de todas as redes de proteção. Então, não é porque eu não tenho um plano de saúde que eu não posso ser internado em uma UTI COVID, tá? Percebe a diferença? Então, são processos mais complicados que geram um alto custo, mas que também eu tenho direito, tá? E a integralidade, o que vem a ser? São todas as unidades que formam a configuração do sistema, tá? Ou seja, a integralidade corresponde à composição total do serviço. Então, nós, enquanto ser humano, somos biopsicossociais. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma vida
física e uma vida mental. Então, a integralidade também, ela se volta às ações de promoção, proteção e recuperação à saúde, tá? Ou seja, não adianta eu tratar uma pessoa com depressão que está tentando suicídio sem olhar para essa família, sem olhar para o contexto social que essa família vive, sem encaminhar toda essa família para o atendimento, tá? Então, a gente vai receber aquela paciente que tem borderline, por exemplo, que tenta suicídio. Então, o CAPS vai atender a família da adolescente que tem borderline e tentou suicídio. O acompanhamento vai ser direto para adolescente, mas o CAPS também tem que receber essa família, olhar para a mãe, olhar para o pai, e depois que essa adolescente sair da internação, tem que seguir uma linha de acompanhamento, tem que marcar consultas periódicas, tem que ter o acompanhamento com o assistente social, com o psicólogo, integrar esse adolescente na participação de grupos, tá? Eu estou falando da saúde mental porque está muito em alta e são casos que a gente tem atendido toda semana, tá? Então, esse é só um exemplo, pessoal. Mas, da mesma forma, um paciente que tem oncologia, um paciente que tem câncer, a integralidade dá direito a esse paciente a passar pelo tratamento de quimioterapia, a receber a radioterapia pela rede pública e, além disso, receber a medicação, tá? Então, é todo o sistema que rege o tratamento dessa doença e que previne que essa doença volte. Tá claro? Tá dando para entender? Eu estou tentando tirar os termos mais técnicos para que a gente possa guardar o que é na prática, tá? Então, nós precisamos guardar essas 3 palavrinhas aí da doutrina: universalidade, equidade e integralidade, tá? Além da doutrina, o SUS também não é uma bagunça, como todo mundo pensa. Ah, o SUS é de todo mundo, não tem regra, e não. É o sistema público mais organizado que existe no país e o segundo mais organizado no mundo, tá? Então, a gente tem que bater no peito e se orgulhar, sim, de ser um cidadão brasileiro e participar de uma política pública de saúde efetiva, tá? Lá nos Estados Unidos, como que vocês acham que as pessoas têm sido tratadas do Covid? Vocês acham que elas estão tendo hospitais campanha, que elas estão tendo medicamento, UTI? Não. Tá, tudo bem, é uma outra realidade de vida, o governo estruturou, pagou aluguel e as pessoas estão tendo remuneração, tem outro caminho para tratar. Mas aquele auxílio-doença que a pessoa recebe lá, aliás, o auxílio-assistência que o governo dos Estados Unidos tem pago, a pessoa tem que tirar do bolso para pagar um médico particular. Lá não tem saúde pública, né, Laiane? Não tem saúde pública. É, lá não Eu tem. vejo muito num programa que eu assisto de pronto-socorro, lá que eles falam, né? Ah, eu não tenho seguro social, um negócio assim, né? Aham. Porque seguro social, lembra que o sistema de saúde público foi iniciado lá atrás com as caixas de aposentadorias e pensões, que depois tornou o seguro social e hoje é a nossa previdência social. O Muitos... Tem... Oi? Pode falar, Fabi. Eu não sei se tem até a ver com isso, mas o nome me chamou a atenção. O nosso plano de saúde do banco, o nome dele oficial é Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Acho que vem lá dos 212 anos atrás, né? Isso, vem lá de 1874, lá da época das caixas de aposentadorias e pensões. Por que vem de lá, Fabi? Vem daquela época, porque eles mantiveram, o sistema bancário manteve o mesmo sistema de caixas de aposentadorias e pensões. Por mais que você esteja no banco com um processo seletista, né? Você seja um funcionário seletista, ou seja, esteja sob as regras da CLT, muitos benefícios se mantêm firmados pelo aquele modelo de caixas de aposentadorias e pensões. A gente tem a caixa de assistência e a caixa de previdência. Exatamente. Então, se você não for seletista ou se aposentar pelo regime próprio, você vai estar enquadrada dentro das regras daquela caixa, né?
Então, bem A gente tem lembrado. opção aí dos dois. No nosso caso, a gente aposenta pelo INSS e pela Caixa de Previdência. Pela Caixa de Previdência. Então, os bancários têm isso, algumas classes ainda têm isso, né? Mas não são todos os bancos, viu, Fabi, que mantiveram. Muitos são seletistas só, CLT, que é INSS, não tem o regime próprio, né? Então, pessoal, a gente fala do nosso país, mas nós ainda estamos em vantagem em relação a muitos outros países do mundo, tá? Eu me lembro, no meu 3º ano de faculdade, isso já tem 10 anos de formação, isso já tem 12 anos, tá? Nós tivemos um congresso de saúde lá em Marília, e todos nós fomos, né? Os jovens aqui da região que estavam brigando por mudanças aqui na saúde, nós fomos participar desse congresso lá em Marília. Ele foi até no polo da Unesp, a gente ficou em alojamento, uma loucura. E com tudo isso, bem cara de Unesp, né? Esses dias eu vi as fotos e falei, Senhor da Glória, o que é isso, né? Mas tá bom. Não se cruzou, não, você é mais nova que eu, a gente não se cruzou por lá. Eu estudava na faculdade. Então, o que eu me lembrei desse congresso, quando eu estava pensando nesse tema de aula? Lá tinha alguns palestrantes da Dinamarca, e a gente até fez mesa redonda com alguns pensadores teóricos, filosóficos da Dinamarca. Inclusive, veio um único ele deu uma única palestra, mas ele estava o tempo todo no congresso, todos os espaços que a gente via, o encontrava, e ele revelou isso no último dia de congresso. Ele foi mandado da Dinamarca para o Brasil com o único objetivo de aprender o Sistema Único de Saúde, então, de desmiuçar toda a legislação do Sistema Único de Saúde do Brasil, entender como funcionava na prática, porque lá em Marília tem vários hospitais e escolas, e isso funciona muito bem lá naquela região, de entender como funcionava isso na prática, e ele tinha a responsabilidade de montar um projeto saúde lá para o país, para a região que ele vivia da Dinamarca, tá? Então, olha o tamanho do nosso sistema, olha o tamanho da proporção que tem o SUS. Por isso que quando eu ouço assim, o SUS não vale nada, não vira nada, eu fico brava, porque o SUS vale muito, e se a gente não defender isso, ninguém vai defender, tá? É uma garantia, uma segurança que todos nós temos. Tem muito que ser melhorado? Tem muito que ser melhorado, mas a gente também tem que levantar a bandeira do que nós já temos de positivo, tá? Infelizmente, na nossa atual realidade, quem tem condições financeiras, tem condições através da empresa de manter um plano, tem que manter ainda, não dá só para contar com o SUS. Mas eu tenho certeza que se a gente continuar pensando nessa linha, daqui a alguns anos a gente levanta essa bandeira de não ter plano de saúde, né? Então, quais são os princípios que regem o SUS? Como que o SUS é dividido? Como que eles pensam nessa hierarquização, nesse sistema de divisão aí deles do SUS? Espera aí só um pouquinho que eu preciso ouvir um áudio do Dr. Fabiano aqui da Santa Casa. Então, meninas, como que se divide aí esses princípios do SUS? Nós temos, então, a regionalização e a hierarquização, a resolubilidade, a descentralização e a participação dos cidadãos. A língua até enrola, né, Lê, para falar. Tá tranquilo, Ângela? Tá dando para acompanhar? Tá quietinha, não te ouvi hoje? Tá sim, Laiana. Tá Então, tudo tá ok. Meninas, desculpa que eu tô deitada. Hoje eu trabalhei o dia todo. A gente fez faxina na escola, higienizou tudo. Eu tô morta. Não tem Vocês problema. perdoam que eu tô deitada, me desculpa. Não tem problema. O que importa é você ouvir. Então, o que vem a ser a regionalização e hierarquização? O SUS divide em estratificações, divide em responsabilidades.
Então, o que é a regionalização? Cada região do país tem um núcleo que é de responsabilidade de um gestor maior. Vamos trazer para a nossa realidade. Então, os municípios aqui da Alta Mogiana estão dentro da Regional de Franca, tá? Então, vem Guará, Ituverava, Ipuã, São Joaquim da Barra, dentro da Regional de Franca. Orlândia, Sales, Morro Agudo, no Poranga, vai para a Regional de Ribeirão Preto. Então, eles dividem os mapas estaduais em micro-regiões e cada região obedece a um centro maior, a uma cidade maior. Entre aspas, seria uma cidade que tem mais recursos para atender situações de extrema urgência, tá? Então, o que é a regionalização? E hierarquização que fica dentro do mesmo item, né? Então, eles organizam os serviços, então toda a prestação de serviço é organizada por regional, por cidade, por núcleo, vamos chamar núcleo. Tá? Laiana, é por isso que quando as pessoas pioram aqui, eles mandam para Franca? Por isso, porque, em tese, a regional responsável é o setor maior, então é o município maior que detém a alta complexidade. O que é alta complexidade? O serviço mais complementar para o atendimento de saúde. Então, vamos pegar a nossa região de Franca. São Joaquim seria uma sub-regional, porque a gente tem condições de saúde mais avançada que Guará, tá? Mas, se São Joaquim não consegue responder, vai ser mandado para Franca. Da mesma forma, acontece com a micro-região, a regional de Ribeirão Preto, tá? Cada regional tem uma DSR, tá? Diretoria Regional de Saúde, significa DSR. Essa DSR é quem rege, quem acompanha, quem cuida dessas ações da região. O que essa regionalização determina? Ela tem que oferecer à população todos os caminhos de assistência. Oi. Você falou que no Poranga faz parte da região de Ribeirão Preto? No Poranga, dentro do mapa, tá como um Ribeirão. É? Eu achei que era Franca, que a gente busca as vacinas, remédios, tudo lá. Eu preciso olhar o mapa aqui, porque no Poranga, Lu, no Poranga eu tenho dúvida que a gente precisa abrir o mapa, mas no final a gente abre, que eu não salvei nenhum mapa. Mas se você busca vacina em Franca, então a regional é Franca. A gente busca as vacinas do Covid, tudo lá, remédio, encaminhamento, tudo lá. Então, a regional é Franca, tá? Sales, Orlândia, no Poranga, eu tenho certeza que é Ribeirão. Sales, Orlândia, Morro Agudo, eu tenho certeza que é Ribeirão. Porque quando eles dão alguma coisa lá em Franca, fecha tudo, a gente fecha aqui também. Então, é Franca, com certeza é Franca, mas depois a gente olha o mapa de distribuição regional, tá? De Covid, aí até não tem nada a ver, não tem muito a ver com o assunto, mas como tem a gente de Guará e eu moro aqui há pouco tempo, eu fiquei em dúvida. Guará tem leito de UTI ou tem que ser alguém for acometido aqui que fica para fora? Guará não tem leito de UTI, Fabi. O hospital aí tem equiparação só para enfermaria, tá? Então, até tem atendido. Aí, Guará manda para Ituverava ou São Joaquim. O primeiro encaminhamento é Ituverava ou São Joaquim. Ituverava também é regional de Franca, tá, gente? Laiana, Salles Oliveira e DRF de Franca também. Franca também? Depois a gente abre o mapa aqui para confirmar certinho as cidades, tá? Que estão em cada regionalização. Só estou dando os exemplos para vocês guardarem, tá? Para ficar claro o que é uma DSR. Tá certo? Certo. E aí, essa regionalização, ela tem que ter
o máximo de grau de resolubilidade. Hoje está difícil a língua, hein? Resolubilidade de um problema, tá? Então, essa cidade responsável da regional, Franca, Ribeirão, Campinas, são os polos que conseguem atender a alta complexidade, que conseguem atender a situação de maior risco, tá? Então, são os polos que recebem doação de órgãos, que tem UTI, que consegue fazer transplante, tá? São as situações mais complicadas dentro de saúde, tá certo? Depois Certo. a gente abre o mapa aqui, que aí é até bom que eu mostre para vocês como entender a regionalização, tá? Aí, o outro princípio que nós temos dentro da legislação SUS é a resolubilidade. Então, nós já falamos um pouquinho disso. Então, o princípio da resolubilidade nos dá a garantia de que, em qualquer instância de problema de saúde que eu tenha, qualquer nível de atenção que eu tenha que receber, o SUS tem que me assegurar, tá? Dentro daquele princípio, sem considerar classe social, situação financeira, né, dentro da classe social, cor, gênero, raça, sem considerar nada disso. Eu sou cidadão brasileiro ou naturalizado brasileiro, eu tenho a mesma garantia de direito, tá? Então, entra aqui, inclusive, a distribuição de medicamentos de alto custo, leite de alto custo, materiais de utilização para pacientes de alto risco ou de pacientes em situação terminal, tá? Então, todas as necessidades que o paciente tenha, que o cidadão tenha para tratar a doença ou para prevenir uma situação mais complicada dessa doença, o SUS também é responsável por liberar, tá certo? Claro esse princípio? Só pôr para carregar aqui, gente. E o outro princípio é a descentralização, tá? A descentralização é o que a gente já conversou um pouquinho sobre a divisão aí das cidades, dos municípios, de como fica esquematizado para que a gente tenha acesso ao serviço de saúde. Então, ela é responsabilidade das 3 esferas, tá? Então, a descentralização do sistema de saúde cabe ao governo federal, ao estadual e ao municipal, tá? Então, a gente sempre começa do menor para o maior. Então, é dividido primeiro por municípios, que formam as DRS. Os municípios estão dentro de uma coligação estadual, dentro de um estado, né? As DRS estão dentro de um estado. O estado está dentro de divisões subestaduais. Aliás, as próprias DSRs estão dentro de divisões subestaduais. O estado responde depois diretamente à federação. Então, quando a gente pensa em divisão de renda para chegar a nós aqui, cidadão em cada município, a estratificação de descentralização segue essa ordem. A federação divide para os estados dividem para os municípios. E dentro da divisão estado para município, tem as subdivisões, que são as DRS, tá? Então, é uma redistribuição da responsabilidade de todas as ações de serviço de saúde. É como se o governo federal não respondesse sozinho às situações, problemas ou às situações de necessidade que cada município tenha, tá? É o que tem acontecido claramente, gente, com a situação da vacina. Quem falou assim, eu estou indo buscar vacina em Franca? Eu, a Lu. Lu, então, que você mora onde mesmo, me lembra? Oi?
Nuporanga. A Lu mora em Nuporanga. A campanha de vacinação de Nuporanga não é igual à campanha de vacinação de São Joaquim da Barra, tá? Não, São Joaquim da Barra não tem feito uma campanha de vacinação igual está acontecendo com o Guará. Pode ser assim, semelhante, mas igual não está sendo. E São Joaquim não está fazendo o que Ribeirão Preto está fazendo, tá? Por quê? A descentralização dá ao município a autonomia de entender a sua realidade social, entre aspas, né, de entender a sua realidade de usuários e trabalhar de acordo com a sua necessidade. Porque a realidade de São Joaquim da Barra não é a mesma realidade de uma comunidade ribeirinha lá do Amapá. Não é a mesma realidade de Serrana, que tem um número maior de idosos, tá? Não é a mesma realidade que Franca. Então, cada município tem a sua realidade de acordo com a sua população. E, por esse motivo, a descentralização dá autonomia aos municípios e, assim, consequentemente, vai subindo a autonomia da estratificação até se chegar na federação para que não se tenha um padrão único. Até porque esse princípio ele é lembrado até o próprio princípio de etnia do nosso país, né? De raça do nosso país, de realidade social do Brasil. Nós temos um Brasil com vários Brasis dentro. Então, a gente tem territórios, a gente tem realidade cultural diferentes em todas as regiões do país. Então, não dá para determinar uma regra para que a saúde seja igualitária, sendo que nós temos situações de vidas muito diferentes. Então, o princípio da descentralização, ele vai de encontro com a nossa defesa, com o nosso princípio também do serviço social. Então, não dá para a gente pensar na situação de saúde de uma mulher aqui de Guará, colocando essa situação de saúde dessa mulher com orientação, classe social, medicação disponível, atenção básica disponível, igualzinho ao que acontece numa comunidade ribeirinha lá no Acre. São situações de vida diferentes, porque o acesso à saúde para a mulher do Acre chega através de barco. Aqui na nossa região, se a gente precisa do atendimento de saúde, não tem plano de saúde, não tem condições, onde eu vou, tem um PSF no meu bairro. Às vezes eu ando um quarteirão, ou às vezes eu nem ando um quarteirão, porque o posto de saúde está no mesmo lado da minha casa, tá? Então, são realidades diferentes. Por isso que é pensado na descentralização, de acordo com cada realidade de município, de região, de pessoas, tá? Tranquilo esse princípio? O outro princípio é a participação dos cidadãos. Como que é formado a participação dos cidadãos? Então, por que eu falei que o SUS é de todos? Porque além da divisão governamental nas 3 esferas, federação, estado e município, a gente tem a participação ativa nos conselhos locais de saúde. Como que é formado os conselhos locais de saúde? Por cidadão civil comum, tá? Então, todo município tem um conselho de saúde. Tem lá o Conselho Municipal de Saúde. Vocês sabem quem são os membros do Conselho Municipal do seu município? Sabe, Fabi? Sabe, Ângela? Alguns eu sei. Eu acabo sempre numa cidade dormitório. Minha cidade sempre é cidade dormitório. Como eu trabalho fora, eu acabo mal conhecendo a minha cidade. E aí, Lu, você trabalha na saúde. Você sabe quem está lá no conselho? Oi, sei. Você sabe todo mundo do conselho? Todo mundo não, sei só alguns. Só alguns. E, gente, não se assustem com isso, porque a maioria dos cidadãos brasileiros não se atentam a essa informação. Por que é importante a gente saber quem está no Conselho de Saúde do nosso município enquanto sociedade civil? Porque se não tem alguma coisa legal lá na cidade acontecendo,
São a essas pessoas que a gente tem que recorrer, tá? Tranquilo? Em geral, está na participação dos conselhos municipais cidadãos comuns, que não têm muita ligação com a questão de saúde. E, infelizmente, na maioria dos municípios, estão lá para preencher cargo, né? Isso que é o mais triste. Então, quem acaba respondendo muito são os secretários de saúde municipal. Aqui E... em Poranga. Oi? Poranga é assim, preencher cargo. Tem uns 4. Para preencher cargo, né? Infelizmente, essa é a realidade de muitos municípios, tá? Porque se o município não tem um conselho de formação de saúde, ele acaba não tendo diretriz de responsabilidade, e aí a verba que é direcionada a ele acaba sendo menor. Então, infelizmente, a participação ativa de cidadãos no conselho não é uma participação propriamente ativa, né? Não são pessoas preocupadas com as questões de saúde, se está funcionando, se não está funcionando. Infelizmente, tá? E a maioria desses conselheiros são nomeados pelo prefeito, são nomeados pelo governo, mas poucas pessoas sabem que, enquanto cidadão, pode procurar a prefeitura, o Conselho Municipal de Saúde e falar, oh, eu quero me inscrever aí como conselheiro, eu quero entender como que está a saúde do município, o que está entrando, o que está saindo, o que está sendo investido, o que não está sendo investido. Eu desconheço algum cidadão que faça isso. Estou falando, inclusive, de mim, tá? Porque a vida é uma loucura, a gente não tem tempo e a gente só recebe as ações que o município faz, tá? Uma outra coisa que eu me lembrei, que não tem a ver só com a saúde, é a questão da lei orgânica do município, tá? Uma outra coisa que a gente acaba deixando passar e não se atenta é para a leitura da lei orgânica municipal. Cada município tem a sua lei orgânica que rege os direitos e os benefícios da série da cidade, de todos os cidadãos, né? Ai, tem sim, eu vou atender a porta. Pode atender. E aí, a lei orgânica do município dá uma série de direitos a nós que muitas vezes a gente não sabe, tá? Inclusive, bolsa de educação, inclusive não pagar algumas taxas da prefeitura, uma série de coisas que a lei orgânica traz que a gente não fica sabendo, tá certo? Tranquilo enquanto a participação dos cidadãos? Eu frisei a questão de formação dos conselhos para que vocês se atentem a essa informação. Os conselhos, eles têm participação da sociedade civil, então pessoas que são nomeadas pelo prefeito e pessoas que podem se inscrever aos conselhos, cidadãos comuns, tá? Qual o papel do conselho? Ele vai elaborar todas as diretrizes da política de saúde daquele município. É o conselho que vai formular todas as estratégias de saúde pública naquele município. É o conselho que vai controlar os recursos financeiros do município, tá? E é o conselho que vai dizer como cada ação vai ser executada, tá? Então, por isso que é muito importante a gente saber quem está no conselho. O secretário de saúde manda? Manda sim. Mas se a gente parar para analisar, o Conselho de Saúde Municipal tem mais poder que o secretário de saúde. Tá? Então, as coisas não mudam tanto efetivamente, porque a gente vai deixando haver navios. Em muitos momentos a gente não toma o nosso papel enquanto cidadão. Porque se todo mundo passar a ter consciência disso, a gente passa a cobrar, a gente passa a querer ser parte atuante do conselho. Então, os municípios terão que fazer diferente, terão que fazer o que tem que ser feito, né? Tranquilo até aqui? E aí vem um outro princípio de acompanhamento,
que é a complementariedade do setor privado, tá? Ou seja, os recursos que o setor privado, em todas as esferas, libera para contribuir com o orçamento municipal, estadual e federal. Então, uma grande parte dos impostos das empresas nossas, quando compramos uma caneta, compramos qualquer objeto de consumo, é retirado e embutido em impostos para que possa complementar a questão do orçamento SUS, tá? Então, quando tem uma insuficiência dos recursos para o atendimento SUS, entra o setor privado para contribuir, tá? Para contribuir com isso, impedindo que falte atendimento para uma população em geral. Um exemplo muito claro disso: Santa Casa de Misericórdia. As Santas Casas de Misericórdia são filantropias, são instituições sem fins lucrativos. No regimento de todas as Santas Casas, a gente tem lá que é uma filantropia. Só que os hospitais, as Santas Casas de toda a nossa região, não se mantêm só com o recurso que é encaminhado pelo SUS, tá? Só com o recurso de transferência. Então, Posso fazer pergunta? Pode. Laiana, então, o plano de saúde daqui de São Joaquim não tinha que ter mudado o nome? Por que Santa Casa Saúde? Plano Santa Casa Saúde. Então, nomenclatura não interfere, não tem legislação que retire nomenclatura, tá? Porque na frente vem plano de saúde. Então, o que acontece? Mas eles não usaram assim metade não era tudo a Santa Casa? Nem tudo. De Misericórdia? Nem tudo. O que acontece? Não estou falando Santa Casa de São Joaquim, não. Estou falando Santa Casa, todas as Santas Casas do país, tá? Em geral. Então, quando a gente vê Santa Casa de Misericórdia, que são os hospitais, eles são filantropias, tá? Mas a maioria dos hospitais que são Santas Casas também tem, dentro do seu atendimento, o acompanhamento dos planos privados, tá? Por exemplo, Santa Casa de São Joaquim atende a parte do SUS e tem também o serviço do plano de saúde. Tem as duas alas ali na estrutura. E além do serviço do plano de saúde, da Santa Casa de Saúde, também tem o atendimento do São Francisco. Lá em Orlândia, a Santa Casa de Misericórdia Hospital São Jorge, que é o nome da filantropia, ela tem Hospital Santo Antônio, desculpa, que é o nome da filantropia em Orlândia, ela tem também o atendimento da Unimed. Então, uma parte é o SUS e a outra parte é o atendimento da Unimed. O que acontece com esse princípio aí da implementação do setor privado? O recurso SUS sozinho não dá conta de atender. Aí entra os planos de saúde, no geral, investem na estrutura hospitalar e acaba sendo um recurso para todo mundo. Por exemplo, vamos pegar a UTI de São Joaquim da Barra. Quando a UTI foi criada em São Joaquim, foi injetada uma parte SUS. Mas toda a estrutura que tem hoje na UTI Santa Casa não é só do SUS. Tem outros recursos também que entraram, recursos que são privados. Então, tem leitos que foram comprados com recursos do plano, tem respirador, tem alguns aparelhos que são para cirurgias mais complementares que foram comprados com recursos do plano, tá? O SUS ajudou muito, mas em muitos casos o plano compra maquinário, pessoal, para contribuir com o funcionamento daquela instituição. E aí,
Oi, pode perguntar. Aqui em Guará, a gente tem a Santa Casa aqui, mas aqui não tem separação. A mesma ali na portaria atende o SUS e atende quem tem plano. Aham. Aqui em casa a gente paga o plano Santa Casa Saúde. Aham. Às vezes, quando eu assim, vou lá no plantão, eles tiram, eu já observei, eles tiram uma guia do SUS e eles pegam a minha carteirinha e tiram uma guia do plano. Então, quer dizer que eles estão ganhando dos dois lados? Ó, eu não posso afirmar isso, porque a gente não está lá dentro, no seu regimento deles, mas, pelo que você está comentando, pode ser, tá? Só que aí tem uma outra legislação que eles depois têm que prestar contas, tá? O que acontece com o SUS? Ele paga, mas existe um órgão maior que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a gente vê lá na TV fazendo propaganda ANS, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa agência é como se fosse a Receita Federal. A Receita Federal que a gente tem... Epa, o que eu apertei? É como se fosse a Receita Federal que copiasse todas as informações dos planos, dos profissionais que atendem, tá? Então, se você tem plano de saúde e é atendida pelo SUS, não vai ser agora, semana que vem, mas na hora que fechar a conta do SUS, eles vão conflitar. A Ângela tem plano, por que ela foi atendida pelo SUS? Então, o que eles vão fazer? Vão mandar uma notificação para o seu convênio, falando, a Ângela esteve aqui na Santa Casa no dia tal e ela usou o atendimento de um plantonista. O plano vai precisar provar que o seu contrato não cobre o plantonista. Ah, tá. Se o plano não conseguir provar que o seu contrato não cobre o plantonista, que você usou o serviço porque é seu direito enquanto cidadão usar o serviço, porque o SUS é um direito de todos, o que vai acontecer? O SUS vai pegar a conta que a Ângela teve naquele dia e mandar para o plano de saúde. Então, a tabela do SUS é chamada tabela TUS. É o menor valor que acontece com qualquer tabela de serviço de saúde no nosso país, tá? Então, só para vocês terem noção, CH é o cálculo de índice que eles usam. Enquanto uma consulta médica no SUS, eles pagam 10 CHs, o plano de saúde paga 60 CHs para o médico. É uma comparação só para vocês entenderem o tanto que tem diferença do valor de tabela. Aí o plano vai ter que ressarcir financeiramente o atendimento do SUS que foi dado a você. Então, assim... porque aqui, como não tem duas portarias, aí é uma só. Porque quando eu vou em São Joaquim, eu já vou direto na do plano, né? Aqui todo mundo passa por uma só. Mas acontece isso e pode acontecer, tá? Os planos não estão errados de usar a mesma portaria. Eu já atendi pessoas me perguntando, mas por que não tem que usar a mesma portaria do SUS? Porque é esse regime aqui. É como se o plano de saúde alugasse a estrutura física do hospital, tá? Então, ele paga de uma certa forma para usar aquela estrutura física. Aí, a maneira como ele paga, cada Santa Casa tem um contrato, cada Santa Casa tem um princípio e uma diretriz, tá? Mas, assim, existem uma série de fraudes, a gente sabe disso, tem vários meios de comunicação aí que denunciam, que fica. Não estou dizendo que a Santa Casa está 100% correta em fazer isso, ou que ela está errada, tá? Não dá para afirmar, porque a gente não sabe para que fim ela está usando essa guia. Mas é uma situação de se pensar. Só que se ela estiver jogando o seu atendimento pura e simplesmente para o SUS, a conta vai chegar uma hora, tá?
conta vai chegar, tá? Não, Laiana, mas espera aí, a Ângela foi lá consultar, foram tiradas 2 guias, uma do SUS e uma do plano dela. Aí você falou que talvez o plano dela não cobre aquele plantonista, mas aí, no caso, na Não, portaria... eu não falei isso, não. Eu só dei um exemplo. Então, vamos voltar no exemplo. Ó. O plano de saúde, ele cobre todo lá uma série de direitos e uma série de benefícios. Então, suponha que a Ângela tenha passado pelo atendimento do plantonista. Certo. E aí, a moça do balcão tirou uma guia para o plano dela e tirou uma guia para o SUS. E ela foi atendida pelo plantonista. Quando a ANS verificar e o SUS verificar o fechamento das contas anuais e ver que a Ângela tinha plano naquele período, o sistema de saúde vai cobrar do plano de saúde da Ângela que prove que realmente o contrato dela não dava cobertura ao plantonista. E aí, se o contrato da Ângela dá cobertura ao plantonista, quem vai pagar a conta do atendimento dela é o plano de saúde. Entendi. Deu para entender? Agora, o que a gente não consegue afirmar e nem mensurar é qual finalidade esse pessoal está tendo de tirar 2 guias, tá? Não, Não dá para a gente afirmar isso, porque nós não estamos lá dentro da administração do hospital, a gente não sabe o porquê que eles estão tomando essa ação de tirar 2 guias, tá? Mas é uma situação que dá para pensar, com certeza. Eu sempre tive curiosidade, mas assim, como você falou, nunca tive coragem de perguntar para ninguém, né? Aham. na hora que você for, pergunta, tem que saber, uai, por quê? Eu ia te falar agora. Mas eu tenho plano, por que você está tirando a guia pelo SUS? Eu estou sendo atendida pelo meu plano, tá? Da próxima vez eu vou perguntar. Obrigada, Laiana. De nada. Laiana, assim, eu vejo muito disso, aqui em Sales acontece. O mesmo médico que ele está atendendo o SUS, ele atende, vamos supor, Unimed São Francisco. Atende o plano, aham. Sim, aí muitas pessoas, para não pagar a guia, porque normalmente vai ser um desconto na folha, tipo R$20, não sei. Vai pagar fator moderador, isso. Sim, a pessoa, ela consulta pelo SUS. Aham. Sim, exame, ela também faz o pedido pelo SUS. Porque E é um direito dela. É um Sim. direito dela. É um direito dela. Sim, né? Porque vai vir aquele desconto de guia de consulta, mais guia de exames. Então, ela faz pelo SUS. É um direito dela. E o hospital não pode negar esse direito a ela. Então, se a Ângela chegar no hospital de Guará um dia e falar, não quero ser atendida pelo plano, eu quero ser atendida pelo SUS, ela não pode ouvir da atendente do hospital, mas você tem plano, você não pode ser atendida pelo SUS. Eu posso ser atendida pelo SUS, tá? Então, por que que o mesmo médico que atende o plano também atende a parte SUS? Porque o plano compra o serviço do SUS. Olha lá o princípio, ó, do setor privado. É o que está na tela para vocês. O plano compra o serviço desse profissional. Compra o espaço lá do hospital. Tá? Claro isso, gente? Claro. É um assunto polêmico, né? O que a Ângela falou está fazendo várias borboletas aqui na minha cabeça. Ó, então, nós temos 2 legislações que vão embasar todos esses princípios que eu detalhei para vocês agora, tá? Que vão reger, que vão confirmar esses 2 princípios, todos esses princípios, né? Esses 8 princípios. A Lei Orgânica de Formação do SUS, Lei Orgânica da Saúde, que é 8080, ela foi instituída em 19 de setembro de 90, e a 8142, que foi instituída, que foi determinada em 28 de dezembro de 90. Então, em setembro, saiu a legislação que regulamentava os direitos da população enquanto SUS.
E aí, com o passar dos meses, eles viram a necessidade de colocar a participação do cidadão no meio de tudo isso para direcionar essa regionalização de saúde, todos esses princípios. Então, eles perceberam na prática a necessidade de ter a participação ativa do cidadão. Então, por isso que criaram o 8142, que dispõe a participação de toda a comunidade e os repasses financeiros, tá? É a lei que sanciona a distribuição de recurso financeiro para o SUS, tá? Depois dessas duas legislações, a gente tem uma outra que é muito importante, que é a NOAS, Norma Operacional de Assistência à Saúde. Ela foi instituída em 2002. E qual foi o objetivo principal da implementação dessa norma? Foi liberar os municípios a responsabilidade da atenção básica, tá? Porque até 2002 a gente tinha descentralizado a questão da saúde. Mas a atenção básica, o que é a atenção básica? Tudo aquilo que a gente tem no posto de saúde. Era muito jogado. Ora ficava na responsabilidade do município, ora ficava na responsabilidade do Estado. Aí, se o presidente da República cortasse ou sancionasse a diminuição de alguma verba, eles cortavam diretamente lá na atenção básica. Aí, a NOAS veio para garantir e para assegurar que todo o serviço começa do básico. Não adianta a gente pensar numa proteção em cadeia, em massa, sem a gente pensar na prevenção, sem a gente pensar no tratamento curativo lá da base, tá? Então, tudo começa de um princípio de estratégia da família. E o que eles começaram a observar com tudo isso? Que as pessoas que eram acompanhadas, acolhidas por pessoas próximas, por agentes de saúde próximos, tinham uma saúde melhor, tinha condições de vida melhor, tá? Então, o NOAS veio para garantir isso. Então, a regionalização de saúde foi dada, manteve a hierarquização, federação, estado e município, mas a atenção básica ficou integral aos municípios. Então, foi aí que a gente teve a implementação dos programas de estratégia de saúde da família, tá? Então, a efetivação dos postos de saúde foi dado pela NOAS, tá? Tranquilo? Essa fala é familiar a alguém que trabalha em posto de saúde? Trabalhava antes de 2002? Não lembro disso, não. Não? Tá. Então, a gente está falando de governo, de esfera, de acompanhamento, de norma, tá? Até aqui eu trouxe para vocês as principais normas que a gente precisa entender, tá? Então, as diretrizes, os princípios, as duas legislações e a NOAS, que é o que rege o SUS, tá? Isso a gente precisa entender e saber, tá? E, além de tudo isso, a gente precisa saber o papel real, efetivo dos gestores com tudo isso. Então, o que são os gestores? São quem gere, é quem acompanha, é quem rege, é quem determina, tá? Dentro do SUS, como eu já falei várias vezes aqui no nosso encontro de hoje, nós temos 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. A União entra junto ali o federal, tá? Cada um, na sua esfera, tem responsabilidades, doutrinas e diretrizes para organizar os princípios. Os princípios são tudo aquilo que a gente já falou agora há pouco, tá? Então,
qual a responsabilidade de cada esfera? O federal, ele tem o papel principal de formular e financiar os programas, as políticas, a questão de saúde. Tá vendo que esse financiamento ele está entre o Estado e a Federação? Uhum. Então, o Estado ele também tem o papel de financiar, executar e controlar a estratégia de políticas de saúde. E o município? Ele tem o papel de controlar e avaliar as estratégias. E o que vai controlar? Principalmente os gastos com saúde. Então, o governo federal faz um planejamento anual de gastos com a saúde. Como que o governo faz esse planejamento? Mediante ao que os municípios apresentam, que levam para os estados, que levam até a federação. Então, a avaliação do que vai precisar, do que tem que ser feito, de quanto vai gastar, vai partir do município. O município que tem que entender aquela realidade que ele vive. É como se eu falasse assim, ó, a Luciana é a dona do dinheiro. Eu estou precisando de dinheiro emprestado. Então, eu tenho que saber quanto que eu estou precisando, quanto que eu devo. A Luciana é o Estado. Então, eu vou falar, Luciana, eu devo 5 mil reais. A Luciana não tem os 5 mil reais. Ela vai ter que pedir para a federação, que é a Fabiana. Então, mediante todo o planejamento, a Luciana vai falar assim, ó, Fabiana, eu preciso de 5 mil reais para a Laiana, 3 mil reais para a Ângela e 10 mil reais para a Lê. Mediante isso, a Fabiana vai analisar com todos os outros estados que estão por aí. Deu para entender como funciona? E quem vai financiar isso? Quem vai determinar o que pode ser gasto? Como que vai ficar a distribuição de imposto? Então, tem uma emenda constitucional, que é a 29. Ela foi instituída em 2000. E ela coloca a vinculação, a liberação de recursos para os governos. Então, dentre toda a arrecadação que os governos têm, mediante aos impostos que se recebem, é feita essa divisão para os recursos de saúde. Então, sob o PIB, o governo federal disponibiliza 5%. Esse 5% do todo é distribuído pelos estados. Aí os estados vão receber lá aquela quantia. Daquela quantia toda que os estados recebem, ele vai tirar 12% para a saúde e esses 12% ele vai distribuir para os municípios, de acordo com os planejamentos. Dos 12% que o Estado distribuiu aos municípios, o que o município receber de verba orçamentária, ele pode tirar 15% para a saúde. Tá? Tranquilo isso? Deu para entender? Deu. E aí, tem essa situação que eu até anotei aqui para vocês. Será que realmente esses 15% que o município recebe, que pode ser direcionado para a saúde, vai realmente ter condições de suprir toda a necessidade do município? Nem sempre. Muitas vezes o município. Não. Nem sempre.
O município tem que Então, entrar com partida, né? exatamente. E aí, essa emenda constitucional também tem lá várias normas. É muito denso o texto, é bem jurídico, tá? Por isso que eu não trouxe a emenda inteira para a gente ler. Mas aí, essa emenda vai falar as possibilidades que o município tem. Então, vai determinar como o município pode usar esses 15%. Então, é a emenda que vai criar o cenário, que vai criar o plano de fundo para dar diretriz ao Conselho Municipal de Saúde de como esse recurso financeiro vai ser usado. Tá? E aí, como que vem? De onde vem esses recursos federais, né? Vem uma parte da Seguridade Social. Então, lembra lá o tripé? Saúde, Seguridade e Assistência Social, que nós falamos muito na outra aula? Uhum. Então, na Previdência Social, tem um tanto que vai para a saúde. Quem rege esse recurso? Quem administra esse recurso? Ministério da Saúde. Tá? E os recursos estaduais, que são aqueles impostos lá que a gente falou, de onde vem? Dos serviços estaduais, de todos os impostos que a gente tem a nível de estado, tá? Então, tem impostos que são fixos em alguns estados, tem outros que são criados de acordo com o governador. Então, são os impostos estaduais, que também é repassado ao Ministério da Saúde. E o recurso municipal? Como que vai ser arrecadado isso? Através do Fundo Municipal de Saúde, que arrecada também de alguns tributos que são municipais, tá? Então, esses tributos são geridos pelas secretarias de fazendas municipais. Deu para entender mais ou menos como funciona o financiamento do SUS? Deu, bem complexo. Dúvida? Complicado, né? É. Então, não tem só coisa ruim, né, com esses recursos, onde implementa, que faz uma bagunça na nossa cabeça tudo isso. A gente tem muito avanço com a questão da implementação do SUS desde 1990 para cá. Então, o que esse avanço trouxe para a saúde dos brasileiros? O que isso implica na nossa vida diariamente? Em condições de termos sistemas sustentáveis. O que isso quer dizer? A gente tem um posto de saúde, de segurança, de saúde da família, que tem uma farmácia de saúde, então eu passo pelo médico, eu tenho condições de ter a medicação para tomar. Eu preciso fazer um exame, eu tenho condições de fazer um exame. Aí entra no que a gente fala também depois de desafio. Laiana, mas demora 7 meses para eu conseguir fazer uma mamografia. Mas eu consigo fazer uma mamografia. A língua está enrolando. Mas eu consigo fazer uma mamografia. A gente tem um sistema que cedo ou tarde vai possibilitar a mamografia. Além disso, a gente tem essa separação de financiamento. Então, o recurso ele tem que ser explicado por que ele foi gasto, ele é fiscalizado por vários órgãos. Eu não estou dizendo aqui que é perfeito. A gente sabe que brasileiro é um bicho danado e tira um pouquinho para o cofre em particular em tudo, né? Infelizmente, tá? E muito, né? Muito. E muito. Mas imaginem como ficaria todo esse sistema sem ter essa fiscalização por todas as esferas. Imagine se ficasse a ver navios. Tem que ser melhorado, muito, concordo, tá? Mas a gente tem uma fiscalização. E cedo ou tarde a gente acaba descobrindo alguém que fez isso.
Sempre tem alguém sendo pego aí em corrupção, em bagunça, em lava-jato, em carteirinha, né? Seja até mesmo para desmascarar perante a sociedade, certo? E a gente também tem um avanço que é a intensificação do papel regulador. O que é o papel regulador? O direito que nós temos em qualquer instância de necessidade de saúde, tanto da atenção básica, da atenção média e da alta complexidade. Então, independente de qual necessidade eu tenha, o SUS tem que me assegurar esse direito. E é garantido isso. Preciso de uma medicação de alto custo, o SUS tem que me assegurar isso, tá? E a descentralização, quando houve lá com a implementação da 8142, ela trouxe uma importância na gestão de saúde. Então, com a autonomia, os municípios passaram a olhar melhor para os atendimentos e entender as necessidades, tá? E desafio? A gente tem muito desafio pelo SUS. Eu coloquei aqui 4 que eu acho, assim, na prática, mais importante do que a gente está vivendo hoje. Pensei nesse bate-papo, nessa discussão, com toda essa loucura de pandemia que a gente está vivendo hoje, tá? Eu montei essa aula no domingo e vocês sabem que era para eu estar de férias, né? Eu não saí de férias, não sei se eu vou sair, né? Da empresa, porque realmente está uma loucura. E tudo isso que a pandemia tem nos trazido tem dado grande chance da gente refletir sobre o Sistema Único de Saúde. Porque na semana passada, a gente se deparou com 3 situações dificílimas de internação que precisava de leito em UTI e nem comprando leito a gente não conseguia, tá? Nem falando nos hospitais, a gente vai comprar a vaga, a gente não conseguia. Sabe quem atendeu esses 3 pacientes graves que a gente precisava? A CROSS, o Sistema Regional de Saúde, tá? Então, tá muito difícil, tem muita situação que precisa ser melhorada no SUS? Tem, mas a gente tem muitas coisas que precisam também ser levantadas. Qual é o nosso maior desafio hoje na contemporaneidade com o SUS? A promoção de saúde. Eu sinto muito falta disso no trabalho do SUS. Então, todo trabalhador do SUS está muito voltado a priorizar a questão curativa, tá? Quando a gente vai no médico lá do posto de saúde, ele não está preocupado como vai ficar a minha doença depois, ele não está preocupado se a minha mãe teve, se meu pai teve, ele mal fala bom dia para mim. Ele não promove a saúde, ele só quer me dar uma receita e falar, se vira, ali na farmacinha tem um remédio. Um outro desafio que a gente tem no SUS é o financiamento quando a situação aperta muito, nessa questão da pandemia, ou até mesmo quando os municípios deixam de ter o recurso, a gente se depara muito com uma necessidade tamanha na realização de exames que são básicos, né? Então, uma pessoa espera 8 meses para conseguir realizar uma ultrassonografia da mama. Uma pessoa espera 2 anos para fazer uma ressonância magnética pelo SUS. Então, ainda o recurso financeiro, por mais que exista, ele é pouco para toda a demanda que tem para atender, tá? A gente tem visto aí algumas pessoas aguardando há quase 1 ano para fazer uma cirurgia de hérnia umbilical. Então, o recurso financeiro existe, mas ainda é pouco. A cobertura efetiva que eu coloquei aqui é esse aumento gradual que eu penso que a gente tem que ter
para as patologias. Então, a gente já foi melhorada, mas esse médico lá do posto de saúde, ele precisa se aprimorar dessa legislação, desse entendimento, e ter um pouco mais de empatia. Então, eu acho que dentro do Ministério de Saúde, a gente tinha que ter esferas de acompanhamento, núcleos de responsabilidade de um atendimento de qualidade. Até porque a gente paga esse serviço. O SUS não é de graça para nós. A gente financia o SUS. E reduzir ainda a desigualdade na utilização e na alocação de recursos, tá? O que eu quis dizer com isso? Por mais que haja aquele princípio de equidade que a gente conversou, está lá estabelecido na normativa, muitos momentos, quando a gente precisa do atendimento efetivo, a gente sente na pele que isso não funciona, tá? A gente sente na pele que ainda tem muito a chegar a efetivar o que está lá lindo, escrito na Constituição, tá? Principalmente com a liberação de medicação, com a liberação de recursos de alto custo, tá? Então, é muito importante a gente levantar a bandeira do SUS e bater no peito que realmente a gente tem um sistema único de saúde que está aos trancos e barrancos, mas ele está funcionando, tá? É um sistema único de saúde que possibilita que mais de 170 milhões de brasileiros tenham acesso ao atendimento agora nessa situação do Covid. Imaginem vocês como estaria a vida das pessoas que são muito menos assim desprovidos do que nós, que não têm recurso nenhum. Onde essas pessoas iam buscar atendimento agora? Que o nosso país vive um colapso social, financeiro há muito tempo. E sem a saúde pública, a situação estaria muito pior, tá? Então, a gente teve muitos avanços, mas a gente ainda tem muitos desafios, tá? Para chegar, para efetivar e para que realmente a gente tenha condições de pautar a saúde pública como o único caminho para qualquer recurso de atendimento à saúde no Brasil. Infelizmente, quem tem condições de manter um plano de saúde realmente tem que manter, porque contar com todas as esferas do SUS é realmente dar um tiro no escuro, tá? Mas a gente não pode deixar de levantar a bandeira e tudo que o SUS tem feito, certo? Certo. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Falei demais. Não falo não. E aí? Ana, Oi. você vai mandar essa aula para a gente? Mando, mando. Tá bom. Mas é como você estava falando mesmo, né? Há um tempo atrás, era mais prevenção. No centro de saúde, o médico trabalhava mais com a prevenção, tanto em pediatria, ginecologia. Hoje ele não tem esse tempo, né? Porque alguma coisa não caminha junto. Agora, mais por conta da pandemia, muita gente que tinha plano de saúde perdeu o emprego, não tem mais, migrou tudo para o SUS. Então, o médico ele entra para atender, tem uma pilha lá de consulta, 30 consultas. O médico ele é obrigado a trabalhar uma vez por semana, atender 30 consultas, porque ele entra já desanimado, então ele vai fazer receita, ele não está nem preocupado no que o paciente vai falar para ele, não dá nem tempo de ele falar, né? É muito difícil. O médico também é um profissional de saúde que está vivenciando aquilo que a gente conversou segunda-feira. Ele está esgotado, ele está o bagaço da laranja lá da máquina que o Chaplin estava trabalhando. Ele está vivendo o sistema de mais-valia absoluta. Ele está trabalhando no seu limite, assim como todos os outros profissionais de saúde, né? Vocês estão conseguindo compreender como um tema tem ligação com o outro? Na segunda-feira, a gente estava falando das questões do trabalho, né? Do trabalhador. Olha como isso vem de encontro com essa observação da Neila agora. Então, todos nós estamos vivendo um processo de alienação no trabalho. E com os profissionais da saúde não está sendo diferente.
O médico, ele tem a exploração total, né? Sim, E aí junta com isso também a questão da falta de humanidade de quase 50% dessa classe, né? sim, Eu muito. eu costumo brincar que 50% se acha Deus. E os outros 50% têm certeza que são Deus. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Né? Exatamente isso. A Cássia chegou! Não, eu demorei só um pouquinho para entrar, faz tempinho que eu tô aqui. Eu fiquei tão entusiasmada aqui na fala que eu nem vi quem estava aqui embaixo. A Cintia entrou. Oi, Sandrinha. Não, eu entrei sim, faz tempo que eu entrei. Ah, Cassinha, não te vi aí. Eu só estava quieta, mas eu tô aqui, ó, escutando tudo. E aí, eu tô aqui gente, também. Aí, fez sentido para vocês tudo isso? Muito, total. 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 É, É exatamente isso que a gente vê, né? Algumas coisas melhorou bastante no SUS, o governo tem feito o lado dele, faltando muito ainda, mas os médicos não são humanos. Você falou exatamente isso. Eles são semideus e uns não têm certeza que são. sim. Olha, adorei essa tua frase. Realmente foi isso mesmo que a gente sente. É. Quando a gente tem o plano, chega lá, tá ótimo. E olha lá ainda, hein? Mas, de repente, se você tem necessidade, você fala, gente, não é possível. Então, gente, que todas essas diretrizes, doutrinas que vocês revisaram hoje, porque muitas já tiveram acesso em aulas lá com a plataforma, que sirva para vocês também refletirem nos direitos, nos benefícios, tá? E repassem as pessoas que vocês têm em contato, têm convívio. Se vê alguma situação de desumanidade, reforcem os princípios aí, tá? É um direito de todos. Eu vou tentar, ao longo desse ano, trazer mais situações da vida de realidade, e a gente vai voltar a falar do SUS, com certeza, em muitos momentos, tá? Ó, então, o Paulo vai fechar e vai fechar nossa sala. Todo mundo anotou aí no chat o nome completo e o RA? Tá. Então, quem não anotou, manda lá, meninas, no chat aí o nome completo e o RA, para que a Mari possa imprimir os certificados e eu assinar para vocês, tá? Tá, ok. Que aí, até sexta eu consigo assinar, e aí semana que vem ela já devolve os certificados para vocês. Então, esse certificado vai ter 3 horas, tá? Que é 1h30 da outra semana, mais 1h30 dessa semana. Ficou alguma dúvida? Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Laiana, tem como você disponibilizar esse material em PDF para a gente? Vou, Sandrinha. Eu vou colocar no grupo para vocês, tá? São 55 slides da aula passada e dessa aula. Aham, tá bom. Tá? Aí eu deixo lá para vocês no grupo depois. Tá certo? Certinho, obrigada. No dúvidas, Boa então? noite para todos. Boa noite. Quem está no grupo do estágio, eu lembro que eu espero vocês amanhã, 7h30, tá? Não faltem, porque teremos gravação com São Paulo. Eu mando o link no grupo de WhatsApp até amanhã por volta de 1h, tá? Tá bom, então. Tá bom. Beijo, fique com Deus. Beijo. Boa noite, fiquem com Deus. Oi, Cássia. Laiane. Oi, Cássia. Eu não consegui falar na faculdade hoje, eles me informaram que não tinha ninguém do serviço social de plantão e não consegui falar com ninguém a respeito. Se for possível, você conseguir falar com alguém, porque eles mantiveram a mesma opinião. As outras vão poder fazer e ela não. A Mariana me passou isso agora à tarde,
Eu estava falando com o Aham. professor Silvio até uma situação da Débora, eu aproveitei e falei com ele, porque não é da ossada dele, mas eu Aham. perguntei para ele se ele podia nos dizer com quem falava. Isso. Porque assim, ele não consegue nos ajudar em nada, porque o seu estágio está ok, né? Então, Tá tudo menina. ok, tá tudo formalizado. Aí ele falou que não consegue. Aí eu me lembrei de uma outra pessoa que a gente tem acesso. Eu até mandei uma Aham. mensagem para ela, era umas 6h30. Deixa eu ver se ela Aham. me respondeu aqui. Ai, tomara. Vamos lá, boa noite, gente. Com Deus, Tchau, pra quem Fabi, boa tá noite. perto, até amanhã. Tchau. Ô, Cássia, ela ainda não me respondeu, tá? Tá bom. Aham. Mas, provavelmente, ela deve devolver o meu áudio até amanhã e nos posiciona, tá? Até a Mariana falou, me passa o contato do professor Silvio. Mas não tem por que falar com ele, tá? Tá certo. Aham. Porque se fosse realmente alguma questão do estágio, a gente falaria com ele e com a professora Raquel, tá? Agora, como é uma decisão de grade curricular, a gente precisa ter o contato de alguém lá dentro. Eu penso que nem seria do serviço social, eu penso que seria secretaria que cuida da grade curricular. Mas foi isso que eu pensei também. Aí a moça falou, não, mas eu não tenho como. Tipo, falei, bem, eu preciso falar a respeito de um problema que eu estou tendo no TCC, serviço social, mas só tem pedagogia aqui hoje. Eu falei, então me diz o dia que tem alguém de plantão do serviço social que eu vou entrar em contato. Eu não posso te informar bem, eu já te falei que eu sou da pedagogia. Eu falei, bom, obrigada, você me ajudou muito. Pronto. Não, fica tranquila que amanhã à tarde eu também tenho que mandar uma documentação para a Lourdes, que é do RH, lá da Unip. Eu acabo tendo contato com ela, porque a gente manda planilha desses atendimentos de vocês, e aí amanhã, na hora do almoço, eu quero ligar para ela e ver se ela me direciona a alguém. Porque ela eu falei agora à tarde com a Gabi, que é uma que está sempre em contato com o Polo de São Joaquim. Aí amanhã, se a Gabi não souber, a gente tenta esse último recurso também da Lourdes, para ver o que ela fala. Porque aí pelo menos ela vai saber, vai falar assim, ó, como ela é do RH, ela vai falar, ó, é o professor tal que cuida disso. Sim, deve ter um responsável, né? Porque dentro de cada núcleo tem um professor responsável, né? Ainda pensei assim, acho que ela não gostou do meu nome, porque desde que eu comecei lá, eu tenho problema desse tipo, não é justo, né? Mas, Cássia, eu acho que o que mais complicou foi a questão da prova. Mas então, mas quando você conseguiu ter o abatimento na prova ou não? Consegui o abatimento, sim. De quantos por cento? Mas o que eu resolvi? Então, é 20%. E quando foi? Me fala quando foi. No começo de 2018. Eu entrei em 2017, na segunda turma de 2017. Aí, quando eu já tinha feito o primeiro semestre, tinha passado para o segundo. Aí, bom, comecei o segundo, aí o Gustavo, a Solange me ligou, Cássia, vai ter uma prova para você ter, a gente vai ter desconto, vamos participar? Eu falei, Solange, não sei se compensa. Compensa, é só desconto. Eu falei, mas o tempo que eu fiz não vai perder. Eu falei, tá bom. Fui lá, Gustavo, não vai perder? Lógico que não. Isso é só para desconto. Tá bom, aí fez eu e ela. A Elaine não quis fazer. A Elaine falou, Cássia, eu não vou mexer com isso, não. Falei, tá bom, mas eu vou fazer. E da Solange? Ela terminou e não teve problema? A Solange não perdeu nenhum semestre, só que a Solange perdeu em dinheiro. Eles colocaram como se ela tivesse em 2 RA. Aí ela ficou com uma dívida gigante com a Unip. Do RA antigo dela, não do atual. Mas daí, graças a Deus, isso ela resolveu. Eles cancelaram toda a dívida dela e ela continuou normal. Agora, o meu ninguém resolveu. Ela estava trabalhando lá, ela conseguiu falar. Bom, enfim, o meu não resolveu. Aí eu voltei tudo
e continuei só com o desconto, que para mim não resolvia nada. Falei, era muito melhor eu não ter tido desconto, mas agora eu teria terminado praticamente. Uhum. Não é verdade, Laiane? Sim, teria terminado. Não, mas vamos ver. Você quer que ver? Olha lá, ele está bem aqui atrás falando. A sua cabeça está tampando ele. Ainda bem, porque... Ô, Cássia, mas aí fica tranquila que vamos ver se a gente consegue alguma coisa lá com a Lourdes amanhã. Pelo menos para ela falar para a gente assim, ó, tem que ser o setor tal ou tem que ser o outro setor, já que o polo... Tá? E aí, qualquer coisa também, a gente fala com o seu Oswaldo depois. Eu acho que ele está nos ouvindo. Oswaldo, né? Oswaldo, né? Que da outra vez não adiantou. Uhum. Mas quem sabe dessa ajuda, né? Vamos tentar, vamos tentar. Então. Beijo, até amanhã. Tá, boa noite, fica com Deus. Obrigada, viu, Laiane? Obrigada tchau, tchau. eu, tá? Tchau, tchau. Boa noite para todas. Não dá. Insuportável. E se fosse só a minha, tudo bem, mas é de todo mundo. Elas estavam te vendo aqui de cueca, elas estavam morrendo de rir. Tem, então, tem.